Eleições 2016. Há 2 semanas do segundo turno, 2 temas ganharam destaque na corrida para a Prefeitura do Rio: intolerância religiosa e desrespeito às minorias. E os 2 candidatos foram duramente cobrados. O candidato do PRB, Marcelo Crivella, teve que se explicar depois que trechos de um livro dele foram publicados na edição de ontem do jornal O Globo. Segundo a reportagem, a obra Evangelizando a África descreve o tempo em que Crivella viveu como missionário naquele continente. Marcelo Crivella diz no livro que a Igreja Católica e outras religiões pregam doutrinas demoníacas. Crivella classifica a homossexualidade de terrível mal. Sobre o espiritismo, o hinduísmo e religiões africanas, a reportagem afirma que Crivella escreveu: abrigam espíritos imundos. A edição brasileira foi lançada em 2002 pela editora Gráfica Universal, que pertence à Igreja Universal. Nesse ano, Marcelo Crivella foi eleito senador pela primeira vez. No livro há várias fotos de cultos, algumas delas com a presença de Crivella no comando de rituais de exorcismo. O contexto da África era um, o contexto do Brasil é outro. A gente amadurece, aquelas posições eu assumi há décadas atrás. E me desculpei. Hoje, o candidato não é o missionário da África, hoje o candidato é o senador. Aquele livro foi publicado no Brasil quando eu voltei da África com 42 anos, mas eu escrevi com 30 e poucos. E ele foi editado no Brasil aos 42, mas mesmo assim, de 42 para cá são quase 20 anos, eu tenho quase 60. Então a gente evolui, ué. O candidato Marcelo Freixo também teve que dar explicações depois de um texto publicado pela CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, um dos grupos que fazem parte do PSOL. Para a CST, o ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, que morreu no dia 28 de setembro, foi um dos fundadores do Estado de Israel e também do que psolistas chamaram de milícia terrorista dedicada a exterminar e expulsar palestinos de seu território. Shimon Peres foi um dos articuladores dos acordos de paz entre israelenses e palestinos e ganhou o Nobel da Paz em 1994. O texto, publicado no site dessa corrente do PSOL no último dia 9, afirma ainda que o ex-primeiro-ministro foi um genocida e ideólogo do terrorismo do Estado na sua máxima expressão. E termina dizendo que enquanto os poderosos lhe fizeram homenagens em Israel, os palestinos, com razão, festejaram sua morte. Não, foi um erro a nota, mas não um erro meu ou do partido, isso foi de um grupo específico que eu nunca concordei, mesmo antes dessa nota. A minha posição sempre foi outra, sempre foi diferente. Eu sempre defendi 2 estados e 2 povos. No mesmo dia que a nota saiu, eu me desculpei com a comunidade judaica, mesmo não tendo sido uma nota feita por mim, assinada por mim e que diga o que eu penso, muito pelo contrário. Eu repudiei esse conteúdo, não concordo com isso, continuo pensando como antes, 2 estados e 2 povos, e não há espaço para intolerância nesse momento.